E aí, pessoas, vamos entrando, boa noite. Mais uma conversa aqui no perfil da Quadrante. Vou esperar as pessoas chegarem, esperar o Ricardo entrar, para começarmos a nossa conversa. E aí, pessoas, boa noite, tudo bem? Esperar o Ricardo aparecer aqui, no perfil da ABC2. Que bom, Jonas, que bom que você gostou do livro do Kevin. Pessoal, essa nossa live, já vou começando, vamos aquecendo aqui. Vamos falar sobre o segundo livro do Quid, O Crepúsculo do Materialismo. Fico muito feliz, Jonas, que você tenha gostado do livro do Kevin Voss. Olá, Ricardo. O Ricardo acabou de entrar, vamos chamar ele aqui. Agora foi. Ricardo, Pronto, tudo olá, bem? tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, tá Que ótimo. não entrou no meu fone. Entrou direto. Vocês estão ouvindo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu te ouço. Aqui pra mim Você tá me ouve bem? Deixa eu só ouço ouvir o bem. pessoal que está entrando aqui. Pessoal, parece que está tudo certo. Por favor, avisem a gente se houver alguma falha, se acontecer alguma coisa. Mas estamos nos ouvindo e vendo bem. Então, vou começar a nossa conversa. Primeiro, como eu sempre faço, Ricardo, eu me apresento e apresento o nosso convidado. Deixa você se apresentar e a gente a gente começa o nosso assunto. Primeiro, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. As pessoas ainda estão entrando aqui. É uma conversa para a qual eu estava bastante ansiosa. Tenho certeza que vai ser bem legal. Gosto muito da ABC2, tenho contato com a ABC2 já há alguns anos, desde que eu era repórter, assim, tem bastante tempo. Gosto do trabalho de vocês. E eu sou Maria Clara Vieira, sou head de comunicação da Quadrante. Sempre me apresento porque não tem muito tempo que eu tô aqui, então o pessoal ainda está me conhecendo. E tenho conduzido essas conversas aqui sempre bastante interessantes, voltar relacionadas ao Quid, nosso novo clube de leitura, ou outros lançamentos da Quadrante. E hoje tenho o prazer de estar aqui com o Ricardo Murtada, que é líder da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em São Paulo. Vou deixar o Ricardo se apresentar um pouquinho, me fala da sua formação, como é que você chegou na ABC2, o que, que você faz lá, como é que você entrou nesse assunto, nessa relação com a ciência, e a gente começa nosso papo. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou na ABC2, eu sou líder do grupo aqui de São Paulo, né? Nós temos dois grupos de São Paulo aqui, eu sou líder de um dos grupos. E a minha formação, né? Eu tenho duas formações diversas, né? Eu trabalho numa área de emergências, né? E também trabalho na área de filosofia, né? Tenho formação na área de filosofia. E para mim, diálogo e ciência e fé sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, principalmente porque eu não conseguia entender o conflito entre essas duas coisas. Para mim não fazia sentido um conflito. Ah, por um lado, porque a gente lida com dados da ciência o tempo inteiro, né? E eles não são tão misteriosos assim, né? Quanto parecem. Por outro lado, me parecia ser contraditória a minha fé, né? Eu não conseguia enxergar esse conflito. Mas eu via muita gente ao meu redor que enxergava esse conflito. Então, meu caminho até a BC2, ele foi, na verdade, por um meio da filosofia, né? De enxergar uma filosofia cristã. Eu conheci o Guilherme de Carvalho, que é o presidente da BC2, conheci aí Guilherme é muito querido. outras. O Guilherme é super gente fina, né? Conheci outros membros da BC2, acabei caindo dentro da BC2 via do Guilherme de Carvalho aí, né? E hoje eu sou líder do grupo de São Paulo, né? Que eu já participo há alguns anos, e nos últimos 2 anos eu assumi o grupo. A gente tem tratado aí sobre questões diversas, né? Somos um grupo bem multidisciplinar, então a gente trabalha ciências de uma forma bem ampla, né? Não tão fechada assim. Então, meu caminho mais ou menos até a Sim. BC2 foi esse. Eu gosto muito da ABC2, pessoal, para quem não conhece, a ABC2, aliás, Ricardo, se você quiser falar um pouquinho de modo geral do projeto, eu sei que não é um projeto, já faço até a explicação, eu sei que não é um projeto confessional, Uhum. claro, é um projeto cristão, mas não é um projeto assim que restringe católicos ou protestantes, mas eu sempre vi, pelo menos
olhando da minha bolha, né, sempre vi mais amigos evangélicos envolvidos, embora haja católicos também. Então, como o público da Quadrante é majoritariamente católico, Uhum. né, eu acho interessante a gente apresentar a ABC2 para que Sim, tenhamos claro. membros Uhum. diversos na ABC2. O objetivo da ABC2, ela é uma instituição, e ela não é confessional porque a ideia da ABC2 é ser uma ponte entre a igreja, o cristianismo, a fé e o trabalho acadêmico, né? Ela se encontra justamente porque nós temos muitos cristãos que estão no meio da academia, são pesquisadores, são cientistas, nós temos muitas pessoas assim, né? Então a ABC2 se propôs a ser o ambiente de diálogo, né? Existem confissões básicas que a ABC2 assume, né? A Bíblia como palavra de Deus, Jesus Cristo como o Cristo, né? Nascido, morto, crucificado, ressuscitado. Nós temos a nossa Confissão de Lausanne como uma confissão básica, né, da fé da Uhum. ABC2, mas ela é abrangente justamente para poder abarcar cristãos de todos os tipos de confissões de fé, Todas as a fim denominações. de que a gente possa abrir esse diálogo, né, entre os desenvolvimentos da ciência e perceber que não é um bicho-papão relacionar a ciência com o cristianismo. E pelo contrário, é no berço cristão que a gente tem um desenvolvimento da ciência, né? Nasce dentro de um berço cristão. O cristianismo, ele foi um berço muito bom, né? As concepções cristãs foram um berço muito bom para o próprio desenvolvimento científico, né? A gente pode falar que, de certa forma, há uma colaboração para o desenvolvimento científico justamente por causa dessas bases cristãs, né? Então, a B2 se propõe a ser essa entidade ponte, né? Uma instituição ponte entre os dois grupos, né? Esse é o grande objetivo. Então, todo o trabalho Então fica gira aí a em torno disso. apresentação. Fica aí a apresentação, o pessoal que está assistindo a gente, né? A pessoa que às vezes reclama, né? Que, tô na academia, né? Não conheço cristãos na academia e tal. A ABC2 está aí para isso, né? Para fazer essa ponte com as ciências biológicas, humanas, exatas, enfim. Eu conheço pesquisadoras de várias áreas que participam, então acho que é um projeto bem bacana mesmo. E bem Bom, vamos abrangente, né? O começar a nossa Brasil inteiro, né? conversa? A gente tem gente no Brasil todo, né? Sim, Bem abrangente. sim, sim, tem isso, bem abrangente. Ricardo, eu queria começar a nossa conversa, né? Assim, nós vamos basear a nossa conversa, o tema não é esse especificamente, o tema é os limites da ciência, mas mandei para o Ricardo esse livro aqui, O Crepúsculo do Materialismo, do Richard Bastien, que é um jornalista canadense, que fala sobre a relação entre fé e ciência, né? E sobre a suposta dissociação, esse suposto conflito entre fé e ciência. E assim, eu queria começar a nossa conversa, como eu coloquei lá aquecendo nos stories hoje, com uma pergunta que parece assim, meio pueril, mas que eu mesma, se alguém me fizesse, naquelas alternativas que eu coloquei, eu ia pensar, putz, eu sei eu acho que eu sei o que é, mas eu não sei se eu sei responder. Então, queria saber, Ricardo, o que afinal é a ciência? E eu pergunto porque, inclusive, a gente está num tempo, especialmente pós-pandemia, onde a gente navega nas redes sociais, né? Vou dar um exemplo, né? Eu sou mãe de um bebê pequenininho, minha filha tem 7 meses. Então agora você entra no Instagram e aí tem maternidade baseada em evidências, cuidado baseado em evidências, criação baseada em evidências. Você tem, sei lá, educação de crianças baseada em evidências, nutricionista baseado em evidências, tudo é baseado em evidências. E aqui não estou tirando mérito das evidências, né? Mas acho que é esse o ponto. O que são essas evidências? Você começa a falar, mas isso a ciência já provou, mas o que é a ciência? Existe uma unidade, ou existe uma instituição, ciência, né? Isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência. E isso deixa, acho que isso, enfim, vou acabar entrando em outros assuntos, mas isso acaba fragilizando o conceito de ciência, né? Então, eu queria jogar essa bola para você. O que raios é a ciência? O que é o método científico? Isso é uma curiosidade, que é um debate, assim, que a gente tem pelo menos aí uns quase 3.000 anos, né? Porque o conceito de ciência, se a gente fosse pensar em um primeiro momento, seria uma espécie de conhecimento. Então, na antiguidade, quando você usa o conceito de ciência, né, que a gente vai chamar de episteme, ele vai trazer a ideia de que ciência seria um conhecimento de um tipo muito específico, que dá para a gente uma espécie de análise confiável da realidade, mas isso em todas as áreas. Então, seria uma espécie de conhecimento. Esse conhecimento ele foi sendo desenvolvido, esse conceito foi sendo desenvolvido ao longo da história, até que pós-evolução científica a gente tem aí uma ideia de que
A ciência, ela é uma espécie de conhecimento particular, objetivo do mundo físico. Ele conta com experimentação, observação, evidência empírica. Então, a gente tem, por exemplo, as evidências de Galileu Galilei. A gente tem, por exemplo, a filosofia de Francis Bacon, que vai trazer para a gente aquela estrutura de método científico. Apesar que a gente tem que entender também que a ciência, quando a gente usa o termo ciência, muitas vezes ele fica muito abstrato na nossa mente, justamente porque a ciência, ela por ter uma característica de objetividade, ela também é particular. Então, a gente pode chamar de ciências todas aquelas disciplinas que compreendem partes da realidade. Então, quando eu pego, por exemplo, uma análise biológica da realidade, eu estou entendendo a vida inteira a partir de uma perspectiva, a biologia. Quando eu pego a física, eu tenho uma perspectiva da física. Quando eu tenho, por exemplo, a química, eu tenho uma perspectiva da química. E nós estamos falando de ciências mais duras aqui, né? Ciências que o pessoal vai costumar chamar de exatas ou mais duras. A gente pode ir para o lado das humanas também, né? Então, um próprio debate muito importante aí ao longo da história é justamente se as ciências humanas precisam trabalhar o seu método, a sua forma, exatamente igual às ciências duras, né? Porque o humano é um pouco mais, Sim, ele é mais subjetivo que uma pedra, né? Então, analisar uma sim, pedra é observar o fenômeno da pedra, compreender o que a pedra é, tentar entender a materialidade da pedra. O ser humano existe uma característica de subjetividade, e as ciências do tipo social, por exemplo, elas vão demandar uma metodologia um pouco diferente. Mas, em linhas gerais, o que seria essa entidade ciência, né? Ela seria, então, uma observação dos fenômenos do mundo material, do mundo físico. E através dessa observação, a gente tenta entender dados, a gente tenta entender como o mundo funciona, tenta fazer previsão. Então, quando eu faço uma análise de determinada questão em uma área, eu tento prever, por exemplo, outras coisas que vão ser derivadas dessa minha ideia, né? E aí, então, constitui-se uma espécie de método científico, né? Então, a gente pode falar que o método científico, como é uma análise dessa realidade material, a gente vai buscar no método científico, por exemplo, observar um fenômeno. Então, o que seria um método científico? A gente observa um fenômeno na natureza específico. Depois que a gente faz isso, a gente desenvolve uma hipótese a partir desse fenômeno, né? Então, eu olho, por exemplo, a água e vejo que a água flui e especifico uma hipótese de que a água, ou fogo, né? Eu uso muito isso em aulas minhas próprias, né? Eu digo que a gente olha para o fogo e percebe que o fogo tem algumas características, como tem luz, tem calor. E aí, então, a gente cria uma hipótese. Todo fogo tem que ter luz, tem que ter calor. E aí então, a gente vai fazer testes experimentais. Vamos tentar vários tipos de fogo diferentes para saber se todos os fogos vão ter de fato luz e calor. Então a gente cria uma estrutura, a gente vai, a partir disso, fazer uma análise, tirar conclusões e formular aí algum tipo de teoria, algum tipo de tese mais embasada, justificada, né? E aí é um ponto importante. Quando eu pego essas informações e eu constituo isso através do método científico, a ciência e as disciplinas científicas, elas não vivem num vácuo. Elas estão dentro de comunidades, isso é importante. Então, quando eu falo de ciência, parece que ciência é uma coisa muito abstrata e a gente esquece que ciência ou as disciplinas científicas são formadas dentro de comunidades científicas. Então, quando um cientista organiza a sua disciplina e propõe uma hipótese, toda uma comunidade vai pegar aquela informação e vai tentar falsear aquela informação, quer dizer, vai ver se existem falhas nos argumentos, falha na experimentação, falha naquele método utilizado. Então, ele fez, por exemplo, uma observação de pessoas dentro do Brasil, na cidade, em São Paulo, no caso onde eu moro, e percebeu que as pessoas em São Paulo andam muito rápido, né? Um exemplo bem abstrato, né? Mas para a gente poder entender que aí eu vou tentar falsear essas ideias, eu vou tentar é, ver as falhas dos argumentos, propor melhorias, propor novas teses, ou aceitar aquilo, de repente, como um paradigma científico, né? Quer dizer, houve uma mudança da forma como a gente vai tratar aquela disciplina ou aquela questão específica, né? Então, a gente poderia trabalhar a sim. ciência dentro disso, né? Então, a análise do mundo físico, ela é uma análise observacional, ela é uma experimentação, ela busca evidência empírica. Existe um certo método que pode ser aplicado às diversas ciências, apesar de existirem diferenças entre uma e outra. Ela é formada por disciplinas diferentes, cada disciplina faz um recorte da realidade, e ela está dentro de uma comunidade. Então, esses grupos científicos estão dentro de comunidade, né? E a comunidade é aquilo que vai
garantir que a gente possa ter certa confiança na ciência, né? As Sim, disciplinas científicas geram confiança por causa da própria comunidade, né? A gente podia sim. caminhar nesse sentido, né? Acho que clareia um pouco, né, o Acho que a nosso caminho da sua, ciência. sim, a sua resposta, ô, Ricardo, como você deve imaginar, ela abre Sim, vários flancos, né? belíssimo, né? Assim, vários pontos que a gente pode conversar aqui. Vou pegar primeiro uma questão que você colocou, né? Assim, você comentou que as ciências, como elas, a ciência nada mais é mentira, né? Mas assim, uma das formas de olhar para ela, ela é como se fosse uma lente, né? Ela precisa de uma lente. Você vai mapear um fenômeno da realidade e vai olhar para ele através de uma lente e vai dizer o que você está olhando. Tem uma frase, um trecho do C.S. Lewis que provavelmente você conhece, que está no Cristianismo Puro e Simples, se eu não me engano, que eu gosto bastante, que ele fala assim, a ciência, o que a ciência pode te responder basicamente olha só, eu olhei para o céu naquela direção, nessa noite, nesse dia do ano, com o telescópio assim, e eu observei isso, Uhum, ponto. Né? E aí você vai chamar outras pessoas para fazer, beleza, olha, que telescópio era esse? Na mesma hora, no mesmo dia, tarará, parará, eu vou ver a mesma coisa que você? Ah, não, vi outra coisa. Por quê? Porque eu mudei o dia, porque eu mudei a hora, porque eu mudei o tipo de telescópio, enfim. É isso, você tem recortes, né? Assim, como você colocou a comunidade, você precisa de pessoas para validar, para falsear, para testar, enfim, e esse método para conferir reprodutibilidade, né? Se eu olhar uhum. para esse canto do céu todos os dias, ele vai dizer, Tá vai exatamente assim. Isso aí. vai estar lá do mesmo jeito, né? Ou então se eu estiver fazendo alguma coisa, se eu fizer a mesma receita, vai dar o mesmíssimo resultado? Não deu, por quê? O que eu mudei? Né? Uhum, Enfim, isso acaba entrando, não é um elemento que você colocou aí no final, que é a comunidade e a participação das pessoas, né? Assim, o envolvimento das pessoas nesse processo chamado método científico. E aí entra uma pergunta mais complicada. O método científico é neutro? A ciência é neutra? Eu te pergunto isso porque, mais uma vez, parece uma coisa óbvia. Sim, é neutro, né? Eu vou olhar para o fogo e vou testar se todo fogo é quente, todo fogo emite calor. Eu vou olhar para uma receita de bolo. Gente, é neutro, né? Se eu colocar tanto de farinha, tanto de açúcar, vai ficar gostoso, senão vai ficar ruim. Né? Parece que é completamente neutro. Só que quando a gente vai observar, por exemplo, eu estudo ciências da religião, eu me pergunto isso todos os dias. Muito provavelmente, se alguém olhar para o mesmo fenômeno que eu estou olhando na minha pesquisa de mestrado, talvez enxergue uma coisa completamente diferente da que eu uhum, estou enxergando. Né? Eu posso explicar meu método várias e várias vezes, alguém vai vir e vai questionar o meu método, vai ver uma coisa completamente diferente. E a gente vai esbarrar, tipo, mas você tem uma criação diferente, tem uma formação diferente, enfim. Tudo isso para te perguntar: a ciência é neutra? O método científico é neutro? olha, eu costumo brincar que nada que envolve o humano pode ser neutro, porque o ser humano ele carrega uma quantidade gigantesca de pressupostos. Pode ser que de repente um dado bruto seja neutro. Então, por exemplo, eu vou lá e eu tenho um dado bruto da realidade. O fogo tem calor, é um dado bruto. Então, agora, a partir do momento que eu analiso esse dado bruto, entendo como ele se comporta na realidade, tiro conclusões a partir desse dado bruto, agora envolve muito mais do que o próprio dado, né? Então, envolve, Sim, por exemplo, a minha cosmovisão, alguns autores, né? O Bastin, ele trabalha dentro de uma linha, apesar de ele não usar o conceito cosmovisão, ele trabalha dentro dessa linha de que existem sim. visões de mundo ali, e essas visões de mundo vão fazer com que a gente olhe de perspectivas diferentes daquele dado bruto. Tem alguns autores, por exemplo, que eles vão até mais fundo ainda do que o Bastin, e vão dizer que isso é uma questão religiosa, porque a gente tem certos compromissos fundamentais, e esses compromissos fundamentais guiam a gente para determinada forma de olhar aquele dado bruto, aquela ciência, ou a forma de se comportar diante daquela ciência. Tem gente que vai tirar a conclusão de que o próprio dado ali não está me dando por causa desse comprometimento fundamental, né? Alguns vão falar, por exemplo, que isso é um comprometimento religioso. Que quando você tem um comprometimento fundamental, é que ele está no fundamento de tudo que você acredita. Ele vai guiar tudo que você faz. Independente de ele ser religioso no sentido formal de No religião, sentido sou formal, católico ou sou exatamente. É, pentecostal, né? Assim, exatamente isso. Então, o religioso aqui seria uma característica de comprometimento fundamental. Por isso, por exemplo, alguém pode olhar para a razão e ter um comprometimento com a razão que a própria razão não se compromete. Quer dizer, ele olha dizendo o seguinte: tudo tem que ser interpretado de forma racional.
E quando você bota uma coisa na cara daquela pessoa que de repente não é tão racional assim, ou que demonstra que, por exemplo, existem as questões volitivas, né, dos nossos desejos, existem questões emocionais que, de repente, a razão não é tão controladora como a gente imagina, né? Alguns autores vão falar que nós somos Uhum. animais litúrgicos, né? Somos formados por Aham. certas formas de enxergar o mundo pelas práticas que a gente tem dia a dia, né? Uhum. Então, isso não permite para a gente neutralidade, porque ele está tendo um compromisso tão grande, de repente, com a racionalidade, que a razão ali para ele é algo como uma espécie de Deus, porque ele interpreta toda a realidade a partir daquilo. Sim. Então, a religião, nesse sentido, não é a religião como a gente interpreta, né? Uma religião formal, mas ela é no sentido de compromisso fundamental. Eu tenho um compromisso fundamental de que Deus existe, de que há uma providência divina e de que isso me guia na minha interpretação da realidade. Ele tem o mesmo Uhum. comprometimento com, de repente, a ciência, ou de repente com a razão, de repente com a história e por aí afora, Sim. né? Então, isso É, não permite ter a neutralidade aí, né? Porque a gente tem pressupostos que vão guiar a nossa interpretação. Então, esses pressupostos são sim. de origem religiosa, filosófica e por aí afora, né? Queria deixar uma rápida provocação que a gente não vai ter tempo de desenvolver, mas que eu acho legal a título de curiosidade para o nosso público, né? Assim, quando a gente fala de autores que questionam, né, que falam assim, cara, que o próprio comprometimento, a revelia de qualquer outra coisa, com a razão, imediatamente você pensa, essa pessoa deve ser religiosa, né? Então, quando ela está criticando esse Uhum. comprometimento com a razão, empírica e tudo mais. E eu queria só deixar a provocação aqui como curiosidade para provar que essa concepção, essa crítica a esse comprometimento com a própria razão, ele é multifacetado, ele abrange várias cosmovisões e ideologias. Os próprios críticos pós-modernos fazem essa Uhum. crítica, né? Sim, essa é a Você tem várias figuras na pós-modernidade, né? Toda aquela escola de maioria, Frankfurt e né? tudo mais, mais à esquerda, exatamente. Eu estou só colocando esse ponto aqui como curiosidade, porque isso não é coisa de gente religiosa, né? Assim, então você está criticando razão porque você é religioso. Não necessariamente, Não, né? Pelo contrário, assim, você tem toda uma outra escola de pensamento que também faz essa crítica que a gente está fazendo aqui, né? Só para mostrar que isso aqui não é papo de, não é papo de carola, né? Estar questionando a razão. não, tem filósofos cristãos que, por exemplo, vão ver na pós-modernidade um suporte para fazer a crítica de uma espécie de cristianismo muito racionalista. Então eles vão dizer, ó, existe Sim, 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 um sim. cristianismo racionalista, calma aí. A crítica pós-moderna é um aliado, quem sabe, a esse cristianismo racionalista, para que a Uhum. gente possa, de repente, entender falhas dessa percepção e construir uma visão cristã mais integrada ao que a Bíblia propõe, do que necessariamente a um racionalismo fechado, né? A razão tem seu Sim. lugar, é um lugar importante você Mas ela faz não é trabalho de tudo, ela não filosofia. diz tudo. Ela não é o fundamento de todas as coisas, esse é o ponto, Sim. né? Falando em razão, não, na razão não ser o fundamento de todas as coisas, aliás, primeiro, gente, eu queria deixar uma observação, porque tem algumas pessoas assistindo a gente. Depois que a gente acabar a live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas com dúvidas sobre a live, curiosidades. E as 5 melhores perguntas, o Ricardo vai responder lá no Instagram da Quadrante, beleza? Então, vocês que estão assistindo a gente aqui, que estão interessados no assunto, fiquem atentos, porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vão preparando aí as suas dúvidas, nem sempre dá tempo da gente tirar aqui ao longo da live, que tem muito assunto para falar. Mas amanhã o Ricardo vai responder algumas perguntas lá no Instagram da Quadrante. Outra coisa muito rápida que eu esqueço de falar, quando eu olhar para o lado, não é que eu estou ignorando o nosso convidado, tá, gente? Porque eu estou com o computador com as perguntas aqui. Então, por favor, não me achem mal educada nem nada do tipo. Mas voltando ao nosso ponto, a gente estava falando sobre a razão não ser o fundamento de todas as coisas. Ricardo, considerando tudo isso que a gente conversou até agora, a ciência pode responder a todas as perguntas? E se não, que tipo de perguntas a ciência consegue nos responder? A gente, primeiro, se a gente partir daquela ideia primeira que eu coloquei, de que a ciência é um recorte da realidade e ela tende à objetividade, ela já não vai poder responder todas as perguntas. Porque ela vai ter que pegar. Para ela poder ser objetiva, isso é uma necessidade. Para ela poder ser objetiva, ela vai perder, por exemplo, uma visão do todo. Ela vai precisar entrar numa parte da vida, uma parte da realidade, uma parte do ser humano, uma parte do mundo.
uma parte da sociedade e analisar aquela parte para poder ter um recorte, aquele recorte ser rigoroso. É a primeira coisa que a gente aprende quando vai fazer uma pesquisa, né? É saber fazer um recorte, né? Eu brinco, qualquer um que já fez pesquisa na vida. É a primeira recomendação que eu ouvi quando eu fui fazer minha primeira pesquisa foi, Ricardo, faça um recorte mais curto do que esse que você está propondo. Então, a gente precisa recortar um pedaço da realidade. Recortar, tirar um pedaço, é falar, não, eu quero analisar essa coisa, esse dado. E isso vai impedir a gente de olhar, de repente, para algumas questões. Um outro ponto que não vai permitir a ciência olhar para todas as coisas, porque, de princípio, a ciência ela é uma análise do mundo físico, de dados empíricos. E existem questões que não são, que não podem ser analisadas empiricamente. Né? Questões fundamentais, por exemplo, a filosofia, a teologia, muitas vezes se propõem a questões fundamentais. O que é a vida? O que vem depois da morte. São Qual o questões de sentido nível, da vida? qual o sentido da vida. Então, a origem de todas as coisas. Por exemplo, a gente pode ter indícios de como o mundo surgiu, da evolução. A gente pode ter indícios de fontes de energia que se propagam no universo, que dá para a gente uma ideia, por exemplo, da idade do universo, da idade da Terra. Mas a gente não pode bater um martelo dizendo o mundo ou o universo começou exatamente desse jeito, foi provocado por isso aqui, tinha essa matéria fundamental ou não tinha nada e foi criado a partir do nada. Essas coisas não tem como você ter um dado empírico. E a gente também não pode cair num erro de achar, de criar aquela tese chamada de Deus das lacunas. Tem pessoas que, por exemplo, falam o seguinte, não, hoje a ciência não pode responder essas questões, mas ela vai se desenvolver, em algum E um dia ela momento vai chegar ela lá. vai responder isso aí. Então, se ela vai responder isso aí, quer dizer que Deus só entra nessas lacunas que a ciência ainda não respondeu, e o dia que ela responder, eu tiro Deus da jogada. Então, enxergar Deus das lacunas é um erro de princípio. Quer dizer, não combina. Ou ele não existe, e a ciência vai responder tudo no momento, ou a ciência não tem essa capacidade, que eu acredito que esse é o caminho mais simples de você olhar para a ciência, e indo para a lógica, esse caminho mais simples é mais correto, né? De olhar para a ciência e dizer o seguinte, não, ela é limitada, ela precisa olhar parte da realidade, a parte do mundo físico, ela não pode abandonar a metafísica, conceitos sobrenaturais, por exemplo. Por que ela não pode abandonar isso? Porque existem questões que ela não pode responder, né? E a gente vai depender de outras fontes de conhecimento. O grande erro é achar que a ciência é a única forma ou fonte de conhecimento. Nós temos outras formas e fontes de conhecimento que vão se apresentar para a gente e que a gente vai poder compreender outras partes da realidade, né? Um terceiro momento é que ela nunca vai poder olhar para o todo. A ciência não consegue fazer essa observação do todo, porque ela se preocupa com a parte. Então, e juntar todas as partes, essa é uma regra. Juntar todas as partes não dá para falar sobre o todo. Você não pode juntar todas as partes do mundo, todas as partes do ser humano, por exemplo, o ser humano é racional, é emocional, é histórico, é sociológico, ele é um animal social, um animal político, ele é um animal enquanto biológico, no sentido biológico, né, usando assim um termo comum aí, a forma de tratar o ser humano, mas se eu juntar tudo isso aí, eu não tenho uma resposta, o que o ser humano é, né, o que é o ser humano, por exemplo, né, então a ciência ela se limita e isso é necessário para que ela seja objetiva, que ela possa olhar com objetividade para aquilo que ela se propõe a olhar. Então, ela não pode responder todas as coisas. Existem coisas como as perguntas fundamentais que a ciência não pode responder. E isso é bom. Isso não é ruim. Uhum. Né? A gente olha isso como uma coisa ruim. Eu encontro isso uma coisa boa. Porque a gente percebe que a ciência é uma parte importantíssima da vida humana, mas ela é uma parte dessa vida humana. A gente tem outras partes que vão levar a gente a uma compreensão muito mais profunda do mundo, da vida, daquilo que cerca a gente, né? Então, a gente Sim. pode caminhar, de repente, por essa linha. A gente poderia dar outras respostas também a isso, né? Respostas, de repente, um físico poderia falar, não, porque, de repente, alguns dados da própria física não podem ser analisados, né? Existem muitas coisas desse tipo, né? Então, a Sim. gente caminha sempre nessa linha, né? A ciência não pode responder tudo, porque não é o objetivo dela responder tudo, né? Isso já parte Sim. de princípio isso, né? E acho que assim, acho que tem várias outras coisas que se abrem quando diante dessa sua fala, né? Eu vou tentar ser breve, mas a própria, acho que tem uma filósofa que com certeza você conhece, chama Susan Haack, Sim. que fala bastante disso, né? Do problema do cientificismo, dessa ideia de que a ciência
pode hoje, ou um dia muito em breve, vai responder a todas as coisas, porque você desmoraliza a ciência, Sim. né? Você acaba fragilizando a própria ciência. E de novo, né? Assim, eu gosto bastante de fazer, de lembrar disso, porque assim, apesar de estarmos aqui majoritariamente entre cristãos conversando, eu acho que é legal ressaltar que isso é um ponto que não passa só pelo cristianismo. Essa ideia de que é bom que a ciência não responda a todas as coisas. Que quando a gente fala, por exemplo, da dignidade humana, o que nos separa dos animais, né? É apenas a razão? É apenas uma capacidade de racionalizar? Pô, então, se a gente pega um animal que tem uma racionalidade um pouco mais avançada, né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Faz tempo que eu não estudo sobre bicho. Mas golfinhos, né? Eles dizem que tem várias formas estruturadas de sentimentos, não é nada próximo do humano, mas então, puxa vida, então enfim, você vai tratar um golfinho da mesma maneira que você trata um humano, então um bicho, um animal de estimação. É bom que a ciência não responda a todas as coisas, que, por exemplo, a dignidade humana é uma coisa que ela está além da compreensão científica, né, meramente biológica. Se você descreve o ser humano biologicamente, psicologicamente, fisicamente, etc., você ainda não alcança a dignidade humana e é bom que ela esteja inalcançável, por assim dizer, né? Enfim, não vou ficar aqui, senão a gente vai não sai daqui hoje. Mas eu queria, assim, dentro desse nosso assunto ainda, pessoal, aliás, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. E uma pessoa fez uma pergunta bem interessante lá em cima sobre politização da ciência. Guarda essa pergunta, se não couber na caixinha, manda por inbox, tá? Que amanhã eu passo algumas para o Ricardo responder. Então, agora pegando um pouquinho do livro, né? Esse aqui, O Crepúsculo do Materialismo, também perguntaram qual que era o livro que a gente estava se referindo. No livro, o autor fala de uma concepção materialista da ciência versus uma concepção não materialista. E eu queria saber, Ricardo, qual que é a diferença das duas? E explicando melhor. Quando você me fala, apesar de eu ser católica, agora fazendo um pouco o advogado do diabo, né? Explicando melhor, a ideia de uma ciência não materialista soa para mim quase como se a gente fosse fazer pesquisa considerando a intervenção divina, mas assim, eu vou pesquisar a evolução, né? Eu sou uma bióloga, eu sou uma antropóloga, eu sou, sei lá, uma paleontóloga e vou estudar a evolução. E aí eu vou estudar, encontrei um fóssil de dinossauro e caramba, isso vai contra uma visão que eu tinha da Bíblia. Então isso aqui, melhor não. Sabe? Quase como se eu fosse ter a minha fé como um pressuposto, como uma coisa que eu estou tão comprometida, me parece que é uma falha de partida. Sabe, assim, então, isso me Dualismo. parece, exato, parece que é um limitador de largada. Né? E eu queria entender, assim, como é que a gente faz ciência com um pressuposto que não seja um materialista, mas ainda assim respeitando o método Uhum. científico. Então, são duas perguntas, né? Qual que é a diferença entre o método materialista e não materialista? E como é que a gente faz boa ciência sem estar atrelado necessariamente a esse pressuposto materialista? Aqui é uma coisa interessante, porque o Bastian ele até faz uma separação que ele propõe como materialismo filosófico e materialismo de ordem científica. Mas se você pegar o texto dele, ele vai propor basicamente a mesma coisa nos dois caminhos, né? Então, a gente tem que entender que o materialismo é uma concepção do mundo de que só existe aquilo que é material, né? O materialismo é filho do naturalismo, né? Então, quer dizer, você olha para o mundo e você acredita, você pressupõe que, como eu só posso analisar aquilo que é material, eu só posso analisar aquilo que é empírico, consequentemente, só existe esse tipo de coisa, né? O primeiro erro de largada do materialismo é que o próprio materialismo não se sustenta na sua própria tese. Esse é um erro, né? Por que ele não se sustenta na sua própria tese? Porque o materialismo não é empiricamente analisável. A gente fala que já é um erro de Uhum. princípio aqui. Então, o materialismo ele vai propor que só existe o mundo físico, porque só é possível analisar aquilo que é físico, mas materialismo ou naturalismo não é físico, né? Então, ele comete um erro de princípio aqui. Então, isso abre já para a gente, e por que eu já. Muitas vezes a gente explica muita coisa para propor esse erro do materialismo. Por que eu gosto de começar com esse erro do materialismo? Porque isso abre para a gente que não há uma necessidade, e vamos entender necessidade aqui no sentido rigoroso do termo, né? De que não daria para fazer de outro jeito. Então, não há uma Uhum. necessidade de seguir um conceito materialista do mundo. Na verdade, alguns autores, por exemplo, vão defender que certas teses científicas só fazem sentido se eu tiver uma visão. E é curioso, porque não é uma visão de um Deus que existe, porque muitas vezes o pessoal vai defender que existe um Deus,
né? Tem muito agnóstico, por exemplo, que vai falar o seguinte, ó, não, existe algum ser inteligente que colaborou para a criação do mundo, que isso desde a antiguidade, né? Não, tem autores que vão defender, e o Bastien segue nessa mesma linha, de que alguns conceitos científicos só fazem sentido dentro de um teísmo, né? De Aham. uma concepção de um Deus criador, um tipo de Deus soberano, um Deus que guia os processos naturais. Ah, o segundo ponto, e isso é interessante, quando a gente olha para a própria Bíblia, e aí olhando para outra tese, né? Uma não materialista nesse sentido, não materialista no sentido de pressuposto filosófico, né? Quando a gente olha para a própria Sim. Escritura, apresenta para a gente, eu acho que essa é a melhor forma de explicar, que Deus, ele apresenta-se para o mundo de duas formas. Uma forma natural, através da própria natureza, né? O Bachem cita o próprio apóstolo Paulo sobre isso, né? E uma forma revelacional, que a gente poderia chamar de sobrenatural ou revelacional. Eu gosto do conceito revelacional. Isso, muitos cristãos, tanto cientistas quanto teólogos, ao longo da história, propuseram a visão de dois livros, o mundo como dois livros. O livro da natureza e o livro da Bíblia, né? Como as formas que Deus se revela no mundo, as formas de compreensão de como o mundo é, né? E essas duas formas são importantes, porque eu não posso também, por um lado, transformar a Bíblia em um livro de ciência. Essa não é a proposta dela. Então, quando eu faço ciência em uma perspectiva cristã, eu faço em primeiro momento sabendo que Deus deu o mundo para o ser humano. Uma das primeiras ordenanças, os primeiros mandatos que o ser humano tem é o de cuidar do mundo, e, consequentemente, isso vai levar a gente a analisar o mundo. Uma outra característica importante é de que Deus não está no mundo, ele é um ser diferente do mundo. Então, isso faz com que a gente, numa perspectiva, por exemplo, cristã, científica, a gente possa analisar o mundo como ele é, porque o mundo ele não é uma coisa intocável, pelo contrário, ele foi dado para que a gente o conheça, né? Uhum. Então, isso está no pressuposto do cristianismo, está no pressuposto de uma concepção até religiosa do mundo, uma visão cristã religiosa. Uma religião, por exemplo, que vai ver o mundo como uma coisa onde Deus reside, então, de repente, a terra como algo divino, um animal como algo divino, impede que eu faça uma análise daquele animal, porque ele tem certa divindade. A gente não encontra isso, né, numa visão, por exemplo, cristã. Então, é um pressuposto que faz com que a ciência exista. Quer dizer, os cristãos que foram berço da formação científica, eles o são porque na concepção cristã de mundo, a gente pode analisar aquele mundo. Então, não é uma falha, né? Pelo contrário, é aquilo que permitiu o Uhum. próprio desenvolvimento da ciência. Um outro ponto de partida que eu acho interessantíssimo é de que por que não entender de que a providência divina guia o mundo de forma natural? Qual o impeditivo disso, né? Então, eu acho que essa seria, por exemplo, uma falha de cristãos, não necessariamente de ateus. Então, eu acho que existem falhas dos ateus, materialistas nesse sentido. Eu uso ateu aqui, ou secularista, como materialista, tá? Materialista Sim, já sim, está que só sim. existe o mundo físico, abandono sobrenatural, e esses cristãos aí são os caras que estão viajando na maionese, não são racionais, são, têm fé, mas a fé e a razão são coisas totalmente opostas, né? É uma dicotomia, né? Então, esse é o erro deles. Mas existe um erro do lado cristão também, muitas vezes, de acreditar que a gente ah, não, a gente precisa de intervenção divina sobrenatural. Eu preciso que um Pô. anjo desça do céu e me revele algo para que aquilo conte como Deus agindo no mundo. Mas se Deus Uhum. ele tem uma providência, faz com que o oxigênio esteja de acordo com a nossa necessidade de respiração, e isso continua existindo, então essa providência garante para a gente que eu analiso o mundo sabendo que Deus coordena, sustenta, como diz o autor de Hebreus, né? Ele sustenta essa estrutura natural do mundo, não precisa de uma intervenção sobrenatural. Isso me garante, por Uhum. exemplo, análise do mundo, compreender o dado do mundo, me manter dentro de um método científico, mas negar pressupostos materialistas, de que o que só existe é aquilo que eu estou analisando. Não, eu estou analisando, aquilo vai me dar uma informação bruta do mundo, e o que eu vou fazer com aquela informação bruta do mundo,
a minha construção a partir daquilo vai caminhar numa outra perspectiva, né? Não de que Uhum. existe uma realidade só material. Não, a realidade material me apresenta dados, mas eu tenho outras concepções que vão me fornecer a complementariedade desses dados, né? Ou vão me dar Sim. pressupostos para eu entender esses dados. Isso é interessante, porque eu posso, de repente, construir toda uma ciência, como muitos cristãos ao longo da história, construíam ciência para a glória de Deus. Isso para mim é um marco, assim, foi uma das coisas mais legais que eu encontrei na minha vida, assim, eu sempre achei legal. Eu dei uma palestra uma vez para adolescentes sobre isso, né? E eu acho que eu estava mais empolgado que eles, né? Eu gosto muito dessa ideia de que tem cientistas, e muitos cientistas importantes, ok? E muitos pais de disciplinas científicas que faziam ciência para a glória de Deus. Quer dizer, eles não negavam o método Uhum. científico, a própria existência de Deus, o próprio conceito de providência garantia que eles fizessem uma análise daquele mundo, do mundo que a gente vive, entendesse como o mundo funciona e entendia isso como um mandato cultural, um mandato de Deus, falando, ó, é parte do ser humano entender isso, né? Então, a gente consegue analisar, seguir Ou método seja, seria como científico. se. Pode falar, Desculpa, pode pode falar. continuar. Então, é como se eu analisasse o mundo ainda, eu tenho uma formação científica, eu não preciso abandonar a ciência, não preciso abandonar o método científico, não preciso nem criar, de repente, um novo método científico. Preciso entender que existem alguns pressupostos que guiam a minha análise científica e que esses pressupostos não precisam ser materialistas, eles podem ser de outra Uhum. forma, né? Então, a Uhum. concepção cristã é uma dessas formas não materialistas de ver o mundo, né? Então, Seria mais é, ou menos dessa forma, como trazendo um pouco, por exemplo, que eu dei antes, seria assim: você tem esse pressuposto de que você, como cristão, acredita que na providência divina, como criadora, como a providência cheia e bonito termo que você usou dos Hebreus, da carta aos Hebreus, que sustenta o mundo. Me sim. desculpa se eu fiz a citação É isso errada, aí. tá? Eu não sei de cabeça. Mas você consegue acreditar na providência que sustenta o mundo, e aí, seja você um biólogo, um antropólogo, enfim, paleontólogo, qualquer coisa que seja, você vai lá com a sua ciência, com a sua lentezinha, pegar essa pecinha do quebra-cabeça que você observou, testou, etc., e olhar para essa pecinha como parte de um grande todo sustentado por Deus, ao invés de pegar essa pecinha e tentar colocar ela à marra, né? Assim, Bem, você, entendi. você entender a providência Uhum. divina como uma história já Sim. contada, né? Como você colocou, como a Bíblia, como se ela fosse um livro de ciência, e que se essa pecinha que você observou através do método científico não está se encaixando na sua ideia da Bíblia como livro de ciência, não, a pecinha está com defeito, né? Ou E o tem um método negócio, está com defeito. e tem uma coisa que você falou que é muito interessante, assim, eu acho que é uma das coisas que eu li, acho que o ano passado, de entender a ciência também como uma espécie de narrativa ou de história contada. Então, a análise científica, ela não é de repente tão bruta como a gente imagina. Existe uma espécie de história contada no meio dessa análise científica, né? A ciência como uma narrativa também. Então, existe toda uma narrativa que forma aquele cientista na sua análise, né? Então, e isso garante para a gente, por exemplo, todo esse mundo de pressupostos filosóficos, teológicos, religiosos, e esses pressupostos vão guiando a gente nessa nossa atitude científica, né? A beleza, né? Eu gosto de uma coisa que o Bastien fala no livro, eu achei sensacional, quando ele fala da beleza Sim. da fórmula, por exemplo, né? Então, isso é verdade, né? Eu já li muitos autores dizendo sobre isso, de que alguns cientistas ligam muito para a beleza da fórmula. A gente já viu retratado até em filmes isso. Quando um cientista faz uma fórmula e a pessoa fala que aquela fórmula é feia. É estranho você falar que uma fórmula é feia, né? Mas existe até uma concepção do belo dentro da própria ciência, né? O que é belo nessa ciência, né? Essa fórmula é uma fórmula bela. Então você vê que são conceitos que, por exemplo, fogem ao método científico, mas que fazem parte da ciência. E isso é feito por cientistas não necessariamente cristãos, ou não necessariamente religiosos desse nível de comprometimento. Einstein, por exemplo, tratava sobre, tem histórias, né, sobre Einstein falar que as fórmulas tinham que ser bonitas, ou que algum autor trazia uma fórmula para ele e não dizia que estava errado, ele dizia que era feio, né? Então, a gente não sabe se são alguns contos, né, que depois que a pessoa vira um Se mito, é né, na história, lenda. alguns contos são agregados aí à história, né? Mas de qualquer forma você mostra que existe, né, essa questão da beleza da ciência, da beleza da matemática. Isso são
Isso é bom para o cristão, por exemplo. A gente enxerga o mundo belo, a análise científica de forma bela, consequentemente a ciência é bela, a minha fórmula matemática é bonita, né? Ela transcende só aqueles números e aponta, de repente, para alguma coisa muito mais fundamental, muito mais ampla, né? Do que só aquele recorte ou só aquela fórmula específica, né? Eu não sou uma dessas pessoas, mas quem gosta de matemática, né, dizem que aquelas pessoas esquisitas que gostam de matemática ou gostam de física, gostam dessa área. Brincadeira, eu até consigo enxergar isso, né? Assim, eu me lembro de conversar com um matemático uma vez e ele estudava, o cara era um especialista em flocos de neve. Então ele pirava naquilo, assim, ver os desenhos daquela perfeição, como é que eles se formavam. Enfim, tem vários estudos e fórmulas matemáticas para você entender as repetições, os padrões, como é que funciona, como é que não funciona. E ele via a beleza daquilo, né? Sim. Aquilo para ele era uma coisa transcendente, apontava para uma ordem, para uma coisa que você não consegue Uhum. explicar. Por que que tanta coisa na natureza, tantas coisas tão diferentes seguem um certo padrão, né? Assim, você tem várias fórmulas que a gente fala, que a gente pode incluir nessa Sim. descrição. Agora, Ricardo, para a gente também não ficar tanto tempo aqui, eu queria começar a encaminhar para uma das nossas perguntas mais complexas, que eu acho que a gente falou agora, né, essa relação entre ciência e cristianismo especificamente. Quando a gente fala de perguntas que a ciência não pode responder, a gente sempre volta à questão da origem da vida, evolução, né, esses assuntos complexos. E a impressão que me passa é que, assim, até hoje a gente tem uma divisão entre pessoas que acreditam que a evolução aconteceu, ponto, a era do gelo, né, os dinossauros, a evolução e tudo mais, ponto pacífico é isso, e quem acredita, no máximo, numa visão um pouco estereotipada, sabe assim, quem tenta colocar, quem parece que acredita no que a ciência tem postrado até então, mas que para tentar encaixar nessa ideia que você mesmo colocou, achei interessante, da Bíblia como um livro de ciência, tenta, vou usar um linguajar, uma expressão aqui, mas tenta forçar umas barras, sabe assim, Uhum. tentar dizer que assim, pô, então, Adão e Eva conviveram com os dinossauros, então os dinossauros não foram de verdade, né, assim, não, então, acho muito difícil dizer que os dinossauros não foram de verdade diante de tudo que a gente já tem encontrado deles por aí, mas você tem umas visões um pouco estereotipadas, assim, que é isso, parece que a pessoa está num conflito entre aceitar as coisas que a ciência já mostrou, exemplo, os dinossauros, e tentar encaixar em algumas narrativas, em algumas histórias da Bíblia, né? Não vou chamar de narrativa, mas histórias que a gente conhece da Bíblia lá do Gênesis e tudo mais. E eu queria saber, Ricardo, assim, se é possível, e mais, de que forma é possível estabelecer um diálogo entre a fé e a religião, neste caso, dá para estudar a evolução sem uma concepção materialista, que foi a que você colocou? Como é que a gente estuda a evolução? Né? Uma história tão complexa, tão difícil de ser contada, tendo como pressuposto a existência de Deus, tendo como pressuposto, agora no específico dos cristãos, a existência, a missão do Cristo, toda a história de Israel, toda a história de salvação, toda a história que está colocada na Bíblia, tendo por pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que a gente estuda isso, a evolução, sem uma concepção materialista, sem que a nossa concepção cristã seja um empecilho para o estudo, sem que a gente faça o que eu acabei de falar, que encontrei uma pecinha estranha, putz, uma evolução, um parente, uma espécie que fica ali entre o ser humano e o macaco. E caraca, Eu isso aqui não vou encaixa fazer com isso, na história que eu conhecia, então eu vou jogar fora. Como que funciona? esse é um tema espinhoso, mesmo porque ele está um pouco em Oxe, voga em várias mídias, né? E eu até sim. brinco, né? Uma vez conversando com o Guilherme de Carvalho, o professor Roberto Covolan, o professor Gustavo Assi, que são a diretoria da BC2 hoje, né? Grandes referências, né, para a gente. Sobre que muita gente se pega nesse debate, né, e esquece muitos outros. Percebe que para a gente chegar nesse debate, a gente falou de tantas outras coisas, né, que são até muitas Sim. vezes mais importantes. Mas esse debate é um debate espinhoso, porque, e para explicar isso, quem sabe vale a pena dar um passo atrás, é o seguinte: existem certas teses de como a ciência e a fé podem se relacionar. Não é? Eu costumo Uhum. falar que dessas teses, a tese que mais vende é uma tese de conflito. Então, e é curioso, porque não é uma tese de conflito que só vem, né? A gente pode fazer uma crítica, só vem de materialistas. Não é verdade.
muitos cristãos exploram a tese de conflito, né? E tentam forçar, por exemplo, que a Bíblia seja um livro de ciência. E não é o objetivo, né? A Bíblia é a narrativa redentora de Deus. Quer dizer, é Deus criando o mundo, é Deus mostrando a queda do homem e mostrando todo o plano redentivo dele. Tá aí o grande objetivo da Bíblia. Então, tentar forçar dados científicos, pegar um textinho de Gênesis ali, separado e falar, tá vendo aqui? Isso aqui é a Pangeia. Tá vendo? Ó, é por causa desse. É daqui que o mundo separou. Eu já vi muito isso, né? O Ah, dilúvio falaram de separou um o bicho, mundo. Martelou assim, ali, falaram de um bicho entendeu? estranho aqui, deve ser um dinossauro, né? Eu fiz uma brincadeira que uma vez um jovem falou para mim, Ricardo, eu discuti com o meu professor, porque ele falou para mim que é impossível a baleia ter engolido Jonas, né? Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, realmente, uma baleia não engoliu Jonas. O texto fala que foi um peixe grande. Aí, ele estava muito frustrado que o professor dele mostrou que não cabia um Jonas dentro da baleia, né? Então, a tese de conflito ela vem. Então, de repente, mostrar que há um conflito entre ciência e fé. Consequentemente, um cristão ele tem que seguir, e aí mora o problema, uma concepção muito específica da criação, que de repente entende a criação como um mundo literalmente criado em 7 dias, uma terra que tem, por exemplo, no máximo 10, 15 mil anos. Então, isso é uma concepção muito fechada que o texto bíblico não me apresenta dessa forma literal, né? Então, o que abre espaço para a gente poder compreender. Calma aí. Então, se de repente a tese de conflito não é a tese necessária, não pode haver algum tipo de diálogo? Então, aquela tese dos 2 livros mostra para a gente, por exemplo, que se eu analiso o mundo e se eu analiso a Bíblia e há um conflito, ou a minha análise do mundo está errada, ou, quem sabe, a minha interpretação da Bíblia está errada. E quando a gente fala de evolução, é possível. Eu vou falar isso porque esse foi uma das grandes questões que eu tive, justamente por ser um cristão que acredita que o processo evolutivo de fato aconteceu, né? Então, foi alguns problemas que eu tive. Por exemplo, tive problemas como Adão e Eva. Então, tem posições, vamos falar o seguinte, a evolução aconteceu. Se eu não me engano, eu não me recordo agora exatamente qual foi o Papa. Foi uma encíclica papal, mas eu não me recordo agora qual foi o Papa, que ele fez uma seguinte proposição. A ciência demonstra para a gente que a evolução é materialidade, quer dizer, ela aconteceu. O que a gente não pode colocar é que nesse processo evolutivo a alma humana evoluiu. Então ele faz um recorte específico. Ó, a alma Sim. humana ela é algo que Deus concede ao ser humano. Ela não pode ter sido parte, porque é um entendimento de alma como aquilo que fundamenta a nossa existência e faz com que nós sejamos criatura criada por Deus, Imagem e né? semelhança de Deus, né? A Imagem e gente semelhança não divina. existe uma criatura entre o ser humano e o macaco que é meio imagem e semelhança de Deus, não chegou lá ainda, né? Não existe Então a alma nesse esse sentido. híbrido. Uma, Sim, uma questão, por exemplo, que eu já me peguei muito foi a questão, e aí, lógico, vai ter um debate muito grande aí, eu vou propor uma linha de raciocínio que está ligada a uma visão mais estreita, ou mais específica dessa compreensão, por exemplo, da evolução do ser humano. Mas, por exemplo, eu acredito que ao longo de toda a narrativa bíblica, foi apontado certos cabeças, né, ou representantes dos povos, sendo Cristo o grande representante. Então, quando Paulo faz aquela ponte entre Adão e Cristo, ele está propondo ali 2 representantes, né? O representante da natureza humana que houve em queda e o representante redentor. O que a gente sempre faz, e eu brinco, né? A gente vai chamar isso de teologia do pacto, né? Que a gente faz esse pacto para frente. Quer dizer, tinha Adão, depois houve outro representante, para frente. Uma coisa que uma vez um professor me mostrou e aquilo fez um boom na minha cabeça e por que eu não posso fazer esse mesmo movimento do pacto para trás? E quem sabe numa concepção de que Adão é um representante de todo um certo grupo de seres humanos naquele dado momento. Então, por exemplo, eu posso entender ali um Adão, de fato, ele existiu, que leva o homem à queda como representante, assim como outros foram representantes ao longo do tempo. Então, o problema não está na evolução, porque, de fato, tanto cristãos católicos como cristãos protestantes entendem que os dados científicos sobre a evolução são claros.
né? Eles não são obscuros no sentido de que tem alguém mentindo, é uma grande conspiração e tal, e aí então eu preciso me afastar ou se opõe à Bíblia. Pelo contrário, esses dados são claros. Então, quem sabe a minha forma de olhar para Gênesis seja mais abrangente do que só 7 dias de criação, ou que de repente aquele texto quer me informar mais coisas do que só aquela estrutura que a gente aplica. A Deus criou o animal aqui no dia 1, no dia 2, criou as luas, então a lua, o sol. Então, de repente, a informação é mais que isso. É demonstrar, por exemplo, que Deus, ele é o sustentador de toda essa estrutura da natureza. A criação, ela é feita por Deus. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum dado que vai poder dizer que o mundo foi criado a partir do nada. Isso é um pressuposto cristão. Sim, Mas que sim. parece, muitas vezes, que certas análises apontam que houve um momento criacional, houve um Big Bang, um momento onde as coisas surgiram, a energia foi dispersada. Então, não é de todo errado a gente, por exemplo, olhar para isso e falar, não, aqui está, quem sabe, algo que aponta, ou numa perspectiva cristã, aponta para a gente entender ali uma criação do mundo, né? Que vai contra, Sim. por exemplo, o que grande parte dos cientistas, até recentemente, né, acreditavam. Né? Então, assim, Isso, na a teoria verdade, do Big está no Bang nosso bate feed. impacto, né? Sim, eu fiz E, essa publicação ainda há hoje, pouco lá, só para te interromper, tá desculpa, mas vendo? para o pessoal dar uma olhada, isso eu também não conhecia, eu descobri lendo o livro do Crepúsculo do Materialismo, né? Para mim, eu me lembro que quando eu comecei a estudar na escola ainda, a teoria do Big Bang, como você falou, né? A teoria do conflito vende muito. Parece que o Big Bang, olha só, ele veio para desconstruir a visão de que o mundo foi criado em 7 dias. Só que quando lendo o livro do Bastien, foi que eu entendi que, na verdade, a crença mainstream, até muito tempo atrás, era que o mundo e o universo sempre existiram. E Isso que a aí. teoria do Big Bang, na verdade, ela veio conversar, ela veio criar uma ponte entre a visão cristã de que não, sim, na verdade, tudo na verdade, caminha para a gente entender que o mundo teve um começo, E, né? e tese essa proposta a primeira vez por um padre, né? É Por curioso um isso. padre, Lá exatamente. Com Macedo. relação a Adão e Eva, né, só para a gente fechar esse assunto rápido, aqui confesso a minha ignorância dos pormenores da crença católica a respeito disso. Acho que eu conheço, no máximo, a menção que você fez a essa ideia de que a gente não tem como dizer que a alma humana foi se desenvolvendo. Pelo que eu saiba, se alguém estiver online que conheça o assunto, me corrija se eu estiver enganada, mas pelo que eu me lembro, a gente até afirma a existência de Adão e Eva, mas nesses termos, assim, a gente também. Esse é um debate que está sempre Uhum. vivo dentro da igreja, de como é que isso aconteceu. Então, existiam outras pessoas, e Adão e Eva foram os primeiros que tiveram a alma, e tudo foi se desenrolando de acordo com como está na Bíblia. Outras almas, outras pessoas nasceriam. Que partes do mundo eles viveram, a gente não sabe. Sim. Né? Onde ficava o Jardim do Éden? Se é verdade que Adão e Eva existiram realmente, onde ficava as outras almas, como é que tudo surgiu, como é que, né, foi desse casal mesmo que surgiram toda a humanidade, como é que elas viajaram, enfim, etc. Né? Você tem também, e aí vai ter o dado da evolução de seres humanos evoluindo, surgindo em várias partes do planeta, né? Enfim, de novo, E aí não é um ponto sou familiarizada com interessante. esse. Pois Vou te é, cortar só um segundo. pode falar. Ele é um ponto interessante porque se a gente percebe que o problema não está em enxergar a evolução enquanto teoria científica. O problema, ele está nos pressupostos, por exemplo, de um materialista que vai dizer que está aí a prova de que há uma impossibilidade, por exemplo, da existência de Deus. E não tem absolutamente nada a ver. Exato. A, Não, o evolucionismo. E nem que eu preciso aceitar, por exemplo, uma criação estática, nem que muitos cristãos, na verdade, a tese de criação estática ela é mais recente, né? Muitos cristãos, por exemplo, eles não eram evolucionistas ali no início da teoria da evolução e dos debates, né? Mas eles tinham uma concepção de mundo antigo. Quer dizer, não de que sim. o mundo foi criado em 10, 15 mil anos atrás, mas de que o mundo tinha, de fato, muitos anos, né? Era uma coisa muito antiga. E, consequentemente, essa criação mais estática não era interpretada dessa forma, né? Alguns, por exemplo, diziam que cada dia da criação foram milhares de anos. A gente vai chamar isso de teoria da Terra Antiga. No conceito evolucionista, a gente pode... Para mim, não existe nada mais claro em entender, por exemplo, um conceito evolucionista, uma perspectiva cristã, do que a providência. Né? Sim, Tem autores como, sim. por exemplo, Alvin Plantinga, que vai dizer que faz mais sentido ter uma providência
e essa providência guiando o processo evolutivo, porque são muitas coincidências, muita coincidência, não é uma ou duas coincidências, são muitas coincidências que fazem com que a gente tenha o ser humano, da forma que ele existe, dentro desse processo. Então faz mais sentido um teísmo que sustenta o evolucionismo do que um naturalismo ou um materialismo que sustenta o evolucionismo, né? Ele tem um debate, um dos Sim. autores que o Bastien faz uma crítica é o Daniel Dennett, né? O Plantinga tem, por exemplo, uma demonstração contra as teses do Dennett, né? Sobre isso. Então, e aí é interessante que o Bastien ele vai propor exatamente nessa linha. Calma aí. O problema não está em entender o evolucionismo. E é legal porque ele põe um capítulo exatamente disso, né? Eu achei muito interessante sobre isso. O problema não está no evolucionismo. O problema está nos pressupostos que estão por trás, com que fazem eu interpretar esse processo evolutivo. Eu, como cristão, interpreto como uma providência divina, guiando todo esse processo evolutivo e demonstrando que Deus não precisa fazer intervenções sobrenaturais para ser uma agência divina. Quer dizer, ele guia a natureza e isso é agência divina por meio da providência. Então, isso para mim faz muito mais sentido, né? E é mais lógico aceitar essa concepção do que, de repente, uma concepção que nega a existência de Deus, acredita que tudo é causalidade e aconteceu sem querer ou por acaso. Ricardo, vou começar a caminhar para o final da nossa conversa. Tá muito boa, então vou lembrar o pessoal aqui, assim que a gente acabar aqui, eu vou salvar a live e vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, com dúvidas sobre o assunto fé e ciência, sobre o livro do Bastien, tudo que vocês quiserem saber. Façam perguntas, 5 perguntas, o Ricardo vai responder para a gente lá no Instagram da Quadrante, tá? Vai ser amanhã ao longo do dia, mas fiquem lá que a caixinha vai ficar aberta e depois eu vou selecionar 5 e mandar para o Ricardo. E, Ricardo, eu queria entender, assim, para finalizar o nosso papo, que está muito legal, assim, agradeço o pessoal que tá elogiando aí no chat. Eu queria entender como é que o cristão pode adentrar os debates que envolvem a ciência sem cair nessa postura de negar os avanços da ciência, né? Mas, assim, ser capaz, estar armado, melhor, preparado no melhor sentido do termo, assim, de identificar quais são os traços do cientificismo, quais são os traços do materialismo, né? Esses dois termos que no mundo cristão a gente fala muito, né? Isso aqui é cientificismo, isso aqui é materialismo. Esses pressupostos existem, né? De fato, a gente vê essa tendência de tentar cientificar tudo, tratar tudo como ciência. A gente falou aqui na nossa live sobre os limites que a ciência tem. E é importante que a gente saiba o que é ciência, justamente para a gente, enfim, identificar, né? O que não é mais ciência. Mas ainda assim, sem negar, tendo respeito pela ciência, né? O que você recomenda, o que você aconselha, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, como que eles podem entrar nesse debate de uma maneira madura, inteligente, para agregar e para aprender. Acho que o primeiro passo, eu vou fazer um primeiro passo cristão aqui, tá? O meu primeiro passo cristão aqui, um cristão, quando trabalha no campo científico, ou na verdade, quando trabalha em qualquer campo, ele trabalha para a glória de Deus. Então, o cristão faz ciência para a glória de Deus. Sendo assim, ele leva a ciência com rigor e ele está inserido dentro dessa comunidade científica. Ele não é uma parte da comunidade científica. Ele está inserido dentro dela. E o primeiro passo, né, fora isso, né, é a gente conseguir separar o que é, de fato, a análise científica, a disciplina científica, as análises dos dados, ou os dados brutos, as formas que a gente compreende isso, dos pressupostos que levam a gente a determinada interpretação do mundo por causa desses dados científicos, né? Então, a gente precisa, em primeiro momento, entender quais são os pressupostos. Então, aquilo que a gente falou do materialismo, do cientificismo, a primeira coisa que eu citei aqui foi justamente isso. Um materialismo é sustentado pela própria tese materialista, de que ele tem que ser empiricamente experienciável, tem que ser falseado, quer dizer, tem que testar para saber se tem falhas. Então, ele mesmo não resiste a isso. Então, um cristão ele não precisa se render ao materialismo na medida que ele consegue se aprofundar na ciência, se aprofundar na disciplina científica e perceber que esses pressupostos, muitas vezes, eles não vão se autossustentar. Né? Então, esse é um ponto. Né? Reconhecer quais são os pressupostos que aquele cientista está tendo, a sua cosmovisão, o seu compromisso religioso, no sentido de fundamental, e que isso vai levar ele a interpretar a realidade de um jeito. Então, o cristão a gente precisa entender isso. E é justamente aí que mora o debate.
né? Então, o debate não mora se aquele dado científico é A, B, tá certo ou errado só, mas também quais os pressupostos levaram aquela pessoa a chegar àquela interpretação daquele dado específico, né? Então, esse Sim. reconhecimento é importante. Eu acho que é o grande passo que a gente tem que dar é esse reconhecimento. E a gente fica com aquela célebre frase que eu sempre esqueço exatamente o autor dela, mas eu vou lembrar e vou mandar para vocês colocarem lá nos stories. Mas ele diz que um pouco de Bíblia leva a gente, faz com que a gente entenda ciência e fé como coisas separadas. E um pouco de ciência faz a mesma coisa. Mas quando eu vou para muita ciência e muita Bíblia, quer dizer, um conhecimento profundo dessas duas coisas, na verdade a gente percebe a aproximação entre a visão cristã de mundo, a visão muitas vezes religiosa do cristianismo, com a ciência, né? A gente supera o conflito, porque a gente entende os pressupostos, aquilo que está por trás da atividade científica. Eu acho que esse é o grande passo, né? Reconhecer que o cientificismo é um compromisso com a ciência a nível fundamental, que não passa pelo rigor do método científico, e que o materialismo ele é um compromisso com que o mundo é material, mas que também não passa pelo crivo do método científico, ele não passa pelo próprio crivo dele. Então, isso leva ao que na filosofia a gente vai chamar de petição de princípio. É um erro de princípio isso, né? Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode caminhar, que vai sustentar toda a nossa atividade científica, né? Então, o Sim. cristão cientista não se afasta da ciência, e o cristão, que não é um cientista específico, um cientista de campo, né? Ele também não precisa se afastar da ciência. Na verdade, ele precisa se aprofundar no conhecimento, e é no aprofundamento que a gente vai conseguir perceber esses pressupostos e conseguir separar o que seria, né, a análise científica até certo ponto e quais são os pressupostos que estão guiando aquela interpretação. Eu acho que esse é Sim. o grande caminho que a gente tem que seguir, né? Nesse sentido, né? Acho que finalizaria a nossa live, Ricardo, fazendo esse apelo. Assim, eu gosto muito do trabalho da BC2 justamente porque é importante, né? Assim, a gente, num tempo que a gente fala, usa tanto esses termos de modo meio abrupto, assim, de um jeito bem sem critério, né? Negacionismo, materialismo, cientificismo, né? Você opõe os negacionistas e os cientificistas, mas sem saber o que são as coisas, né? Acho que é muito importante. E acho legal que a ABC2 tenha, sobretudo, tenha filósofos, tenha gente de humanas, tenha biólogos, tenha, enfim, pessoas de todas as áreas, porque a gente precisa ter clareza, né? O que é a biologia, o que é a filosofia, o que é a ciência, né? O que é a fé, o que é a religião. Para a gente ter clareza no debate e poder conversar, né? Enfim, entrar no debate público, sobretudo, ser sal da terra e luz do mundo no debate público de forma apropriada, né? Sim. Bem munidos, bem preparados. Pessoal, muitíssimo obrigada por terem acompanhado a gente. Bastante gente elogiou a live. Sim, ela vai ficar salva. E eu queria reforçar aqui, esses minutinhos finais, o livro que a gente conversou é esse aqui, O Crepúsculo do Materialismo, do Richard Bastien. Ele é o livro do Quid, o nosso clube de leituras indispensáveis da Quadrante. Deem uma olhada lá no nosso site. Quid vale muito a pena, é muito interessante. Muitíssimo obrigada, Ricardo, pela sua presença, por ter topado. Muito obrigada, mais que ao Ricardo, ao pessoal da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, com quem eu conversei antes de chegar até o nome do Ricardo. Foram muito solícitos, muito queridos, ofereceram a conversa com vários professores. São pessoas muito legais mesmo, né? Fico muito feliz que a gente tenha, que o cristianismo no Brasil tenha uma associação tão bacana como a Cristãos na Ciência, participando, né, colocando a mão na massa nessa conversa. Muito obrigada, ABC2, muito obrigada, Ricardo. Vou deixar você se despedir e a gente encerra nosso papo. Maravilha. Maria Clara, muito obrigado aí pelo convite, né? Falo no meu nome, em nome da BC2. A nossa ideia é justamente fazer, como uma instituição ponte, fazer esse diálogo com as diversas áreas, diversas pessoas, diversas instituições, para que a gente consiga trazer um assunto de forma muito séria, muito bem embasado, e assim colaborar, né? Colaborar tanto para o desenvolvimento da ciência, assim como para o desenvolvimento, o crescimento e o fortalecimento da fé, especificamente fé cristã, que é uma associação brasileira de cristãos na ciência, tá? Então, muito obrigado, tenha uma excelente noite aí, obrigado para quem acompanhou, Deus abençoe vocês aí. Amém, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.